ela sabendo que perdeu o esposo, ela sabendo que Israel havia perdido a batalha, estava tudo bem. Mas quando ela ouve dizer que, aleluia, a arca de Deus, a manifestação do poder de Deus foi levada de Israel, a Bíblia diz que era próxima a dar à luz, talvez fosse um parto perigoso. Ela morre e deixa o nome do filho, que significa Icabô, significando dizer foi-se embora de Israel a glória de Deus. E não é diferente dos nossos dias. Quando começamos a olhar para os dias atuais, vamos ver que a manifestação do poder de Deus está escassa em nosso meio. E digo isso com propriedade. Se olharmos há 10, 15, 20 anos atrás, vamos ver que era diferente. Mas a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória a Deus. É aí que eu começo a entender que nós mudamos, que nós não somos mais os mesmos, porque Deus ele tem prazer em fazer e Ele quer derramar a sua glória sobre todos nós. Mas é necessário nesses últimos dias, irmãos, buscar a glória de Deus. E assim eu quero agradecer a oportunidade e que Deus continue abençoando a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nessa hora nós vamos contribuir com nossos dízimos e oferta. E nós vamos convidar glória a Deus. Isabela, vem orar. Você vai orar pelos dizimistas e ofertantes nesta hora. Venha, Belinha, orar. Vem orar, menina. Oh, glória a Deus. Venha, Leide. Leide, vem orar pelos dizimistas e ofertantes nesta noite. Vá se preparando, viu, Belinha? Aqui vai ser assim. A gente vem, quando chega aqui, vai pregar, vai cantar, vai orar. Sol da igreja com a paz do Senhor. Santo Deus, soberano Pai, nesta noite te louvamos exaltando o teu nome, Senhor. Estamos na tua presença em adoração a ti, porque o Senhor é digno de toda adoração. Nós te amamos, ó Deus. E nessa noite, Senhor, nós estamos aqui para orar pelos dizimistas e ofertantes, te pedindo, ó Deus, para preencher o celeiro da vida de cada um. Que em nome de Jesus, Senhor, haja alimento na mesa. Que em nome de Jesus, Senhor, todos os dias eles possam acordar e ter, meu Pai, o pão de cada dia. Nós oramos, Senhor, pela tua providência na vida financeira de cada irmão. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor tome a direção de todas as decisões, de tudo aquilo, Senhor, em que teus filhos coloquem a planta dos pés para que venham ser abençoados por ti. Em nome de Jesus, repreendemos, Senhor, o migrador, o cortador, o gafanhoto, todos aqueles que se levantam contra a vida financeira dos teus servos, dizimistas e ofertantes. Clamamos a ti, ó Deus, nessa noite, sabendo da vitória, sabendo que só o Senhor é Deus e o Senhor faz grandes coisas. Em nome de Jesus, amém.
Glória a Deus, glória a Jesus. Nesta hora vocês já estão com o coração preparados, vieram dispostos e sensíveis à palavra de Deus. Nós vamos ouvir nosso irmão Jário, sacerdote, é um amigo. Ele, sempre que eu chamo, ele se coloca à disposição. E vamos ouvir. Você está dirigindo com a congregação? Jambeiro, né? Amém. Venha, Jário. Vem em nome de Jesus, está com você agora. Queridos, recebam nesta noite a paz do Senhor Jesus. Prazer estar aqui com os irmãos. Prazer rever o pastor desta igreja. O pastor Jaime é uma pessoa de uma estima muito grande. E eu me sinto privilegiado em poder estar aqui servindo a igreja do Senhor. Está comigo meu irmão, meu amigo Carlos, veio conosco lá da igreja do pastor Albert Amador, e ele veio conosco hoje somar aqui, adorar o Senhor. Deus abençoe aos obreiros que estão aqui cooperando, ao nobre companheiro, Deus abençoe. Eu sei que essa noite é uma noite extraordinária para nossas vidas, e eu quero pedir aos irmãos que abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. A gente vai olhar nesta noite alguns versículos nesta oportunidade. Marcos, capítulo de número 6, e o versículo é o 45 a seguir. Glória a Deus. Aleluias. Oh, glórias. Marcos capítulo 6, versículo 45 a seguir. Os que encontrou, confirme comigo dizendo amém. Está escrito assim na minha tradução: e logo obrigou os seus discípulos a subirem para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava no barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigava a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Amém? Deram grandes gritos. Queridos, eu quero a sua atenção por alguns minutos. Me empreste a sua atenção para a gente olharmos esse texto. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, assim o faça, para que você possa acompanhar conosco esse texto, essa abordagem qual Cristo está oferecendo aos seus discípulos. Observe que o texto do capítulo 6 e o versículo 45 é também escrito por Mateus e também escrito por João, mas nenhum desses evangelistas de um ponto categórico é tão profundo como o evangelista Marcos. O Mateus, ele gasta poucos versículos, como que não está dando muita ênfase a esta história. Assim também o evangelista Lucas, mas Marcos, que é um evangelista que narra sobre a ação de Jesus, sobre o serviço do mestre. Marcos narra essa história e a gente percebe, entrando na mesma, a gente percebe a emoção quando Marcos conta essa história. E o texto diz: e logo obrigou. Se o texto está dizendo que Cristo obrigou, porque de fato os seus discípulos, eles não queriam entrar no barco. Se de fato Cristo
está obrigando, porque estava havendo uma resistência para com seus discípulos. Os discípulos não queriam entrar nesse barco e ir para o outro lado, e ele dá o endereço dizendo, a saber, Betsaida. Certamente, queridos irmãos, já devem ter ouvido a respeito desse lago, esse lago que dentro de uma visão alguns chamam Lago da Galileia, Lago de Genezaré, Lago de Betsaida, e assim sucessivamente, porque havia cerca de 25 aldeias que estavam rodeando esse lago. Esse lago também é identificado como mar, devido à sua extensão. Mas quando Cristo diz para os discípulos, e obrigando eles a entrarem no barco, os seus discípulos logo criam uma resistência para não subir no barco. E está bem claro dentro do seu exemplar a resistência que os seus discípulos estão tendo. Só que Jesus usa de uma autoridade, obrigando que eles entrem no barco. E quando ele obriga os seus discípulos a subirem no barco, eles diz, vai para o lado de Betsaida, enquanto eu vou despedir a multidão. Só para título de informação, esse acontecimento foi quando Cristo, ele fez a multiplicação dos peixes. E naquela multiplicação dos peixes, o povo ficou eufórico, ao ponto de querer levantar Cristo como rei naquele momento, e os seus discípulos como o seu aliado. Isso seria uma confusão para o império, porque se o império ficasse sabendo que o povo estava proclamando Jesus como rei, logo isso ia dar uma confusão, e eles viriam para matar a Cristo. Então Cristo, sabendo desta ideia na cabeça da multidão, ele então pediu que os discípulos, ordenou aos discípulos que fosse para o outro lado. E o discípulo não queria ir, porque você sair de um lugar que o povo está lhe aclamando é complicado. Você sair de um lugar que o povo está lhe aplaudindo é complicado. Você sair de um lugar aonde todos querem lhe fazer rei é complicado. Pois os discípulos gostavam desse tipo de elogio. Os discípulos gostavam desse tipo de elogio que levantava o seu ego. Só que Cristo sabia que a ideia desta multidão não era simplesmente levantá-los rei, mas também era que esse mesmo rei se voltasse contra o império e lutasse contra o império romano para defender o povo. Só que Cristo, sabendo, Cristo então ordena e diz, entre no barco, aleluia, vá para Betsaida. E os discípulos, mesmo sem querer, os discípulos entram neste barco. Quem está me ouvindo, diga amém. Os discípulos entram nesse barco, e o texto diz que eles vão em direção a Betsaida. E quando eles vão na direção de Betsaida, o mestre diz para ele, vai, que depois eu irei. Vai, enquanto eu vou despedir a multidão. Mas olhando geograficamente, naquele momento não havia mais embarcações. Ali onde Cristo estava só tinha um barco dos discípulos, e ali não havia mais embarcação. Então logo na cabeça dos discípulos a indagação, como é que ele vai nos acompanhar se não há embarcação mais aqui? A embarcação que tem, nós estamos indo. Só que Cristo disse, vai, que daqui a pouco eu chego, eu acompanho vocês. Queridos, quando Cristo fala, obedeça, porque Ele sabe o que está fazendo. E o texto diz para nós que enquanto os seus discípulos vão em direção a Betsaida,
ele está despedindo a multidão. Enquanto ele despede a multidão, o horário vai passando, o horário vai se estendendo, e o texto diz que chegando à tarde, isso é, já anoitecendo, Jesus então vai para o monte e vai orar. E aqui nesta noite que eu chamo a sua atenção, porque Jesus está despedindo os seus discípulos, despede a multidão, e ele vai para o monte e vai orar. E o texto diz que enquanto ele está no monte orando, observe do capítulo 6, o versículo 48, observe que enquanto ele está no monte orando, o texto diz que de lá de cima, ele vendo que os seus discípulos estavam se fadigando em remar. Eles viam que os seus discípulos estavam se fadigando enquanto remava, pois enquanto eles remavam, o vento lhe era contrário. Só para título de informação, havia montanhas que cercavam este lago, e essas montanhas que cercavam esse lado lhe trazia ventos inesperados para quem estava navegando. Eles eram pegos de surpresa, e o texto diz que enquanto eles estavam indo, o vento lhe era contrário. Mas o interessante que eu percebo nesse texto, e eu quero aqui esta noite já enfatizar sobre esta noite, que Jesus está lhe vendo. Quantos pode levantar as mãos para os céus? Aleluia, receba esta palavra de consolo, Jesus está lhe vendo. Oh glória, parece ser nesta noite uma palavra em fim de buscar o seu glória ou o seu aplauso. Não, esta noite eu estou focando que Jesus está lhe vendo. Observe que Cristo foi para o monte, e quando ele está no monte, ele consegue observar, ele consegue ver os seus discípulos que estavam no meio deste lago ou no meio desse mar. Eles estavam remando, mas o vento era contrário. Eles estavam remando, mas o vento lhe era contrário e eles não saíam do lugar. Quando eu olho para esse texto, eu observo que enquanto eles estão remando e não saindo do lugar, isso gera um desgaste espiritual, isto gera um desgaste físico, isso gera um desgaste emocional, porque ele está tentando, está se esforçando, mas o texto diz que eles não saem do lugar, porque o vento lhe é contrário. Mas interessante nesse texto é que Cristo está lhe vendo, ainda que não esteja perto, mas ele está dizendo: eu estou vendo. Ainda que aparentemente você não está sentindo a presença dele esta noite, no meio desta confusão, no meio desta luta, no meio dessa zanglúria, mas eu vim aqui para te dizer: fica tranquilo, porque Jesus está lhe vendo. Oh glórias! A Bíblia diz que de lá do monte ele olha para os discípulos e ele vê que eles estão remando, mas não sai do lugar. E eu vim aqui esta noite para lhe dar uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança, dizendo: Cristo está te vendo. Não pare de remar, não pare de se esforçar. É interessante a gente olhar o texto e perceba no seu versículo 48, eles estavam fadigados, meu pastor Jaime, mas é interessante, mesmo fadigado, mesmo sabendo que o vento lhe era contrário, mesmo as condições climáticas aparentemente não estavam favoráveis, mas o que me chama a atenção é que eles não largaram o remo, eles continuaram a remar. Esta noite eu vim aqui para te dizer: independente como está a sua situação, continue se esforçando.
continue remando, porque Cristo está te vendo e está dizendo: eu estou vendo o seu esforço. Sabe o que é que eu olho para esta geração que não quer se esforçar e diz: é porque Cristo não está comigo, é porque Cristo não está do meu lado. A Bíblia está me dizendo: Cristo não está do lado deles, mas estava vendo eles de cima do monte. Cristo não estava com ele no barco, mas disse: eu estou lhe vendo. Se você acredita esta noite que eu estou aqui como um profeta de Deus, levante a mão para os céus, porque eu já vou profetizar. Ei, o seu esforço vai valer a pena. Deus está vendo o seu esforço. Não largue os remos, não abaixe os remos. Esse vento vai tranquilizar, esta situação vai melhorar e o nome dele vai ser glorificado. Quantos pode glorificar esse Deus esta noite? Aleluia, me ajude a pregar esta noite, porque eu estou percebendo que vocês precisam receber esta noite esta mensagem. Cristo estava vendo eles, e é interessante que Cristo relata que eles estavam se fadigando, estavam fadigados. Mas interessante é que enquanto eles estavam fadigados, o texto diz que eles remavam, eles se esforçavam, mas o vento não deixava ir para frente. Eu sei que esta noite aqui tem pessoas que está fazendo de tudo. Você já buscou ajuda em todos os cantos. Você está remando, mas parece que quando você vai para frente, o vento lhe lança para trás. Você está se esforçando, mas não está vendo resultados. Olha para mim aqui e escuta uma coisa. Deus disse para Josué no seu capítulo 1 e no seu versículo 5 a seguir. Ele disse: esforça-te, esforça-te, esforça-te. Mas o vento está contrário, mas está tudo dando errado. Eu estou me esforçando, pregador, eu estou me esforçando, mas o negócio não está dando certo. Eu estou me esforçando, mas a minha casa não muda. Eu estou me esforçando e os meus filhos não mudam. Eu estou me esforçando, a família não muda. Olha para mim aqui, escuta uma coisa. Eu nunca vi alguém que se esforça, Deus não ajudá-los. Deus vai te ajudar nesta noite. Ei, Deus vai te ajudar esta noite, se você crê nisso. Ainda que o vento seja contrário, não abaixe os remos. Às vezes, irmão, só porque a gente está tentando, a gente está buscando saída, a gente estamos remando, mas parece que quanto mais nós quer fazer, quanto mais nós nos aplica, quanto mais nós investe, quanto mais nós vai e tentamos fazer, parece que quanto mais a gente tenta um caminho, parece que o vento às vezes é contrário. E nós diz assim: meu Deus, eu estou fazendo de tudo, eu estou me esforçando por esse lado, eu estou me esforçando para ser melhor, mas quanto mais eu tento, parece que fica mais complicado. Eu vim aqui para te dizer, e se isso serve de consolo, recebe esta noite. Papai está dizendo para a gente: eu estou de olho em você, eu estou de olho em você. Vai desistir agora ou vai continuar remando? Vai parar ou vai continuar remando? Se eu fosse você, eu não parava. Se eu fosse você, eu não desistia. Se eu fosse você, ainda que o vento está contrário, eu vou continuar. Hey. Jesus estava vendo eles de lá de cima do monte, e Jesus estava vendo o seu esforço, mas Jesus percebeu que eles estavam ficando fadigados.
esta noite, se aqui tem alguém que está se enfadigando, alguém está aqui dizendo: eu já não consigo mais fazer nada, eu perdi as forças. Eu estava pregando ontem, e é interessante a gente percebermos isso aqui. Eu estava pregando ontem, o Senhor nos deu uma revelação dentro desse texto interessante. Livro de Lamentações do profeta, aleluia, o profeta Jeremias, ele se lamentando no capítulo 3, e o versículo de número 18, isso aqui arrebenta com a gente. Lamentações capítulo 3, versículo 18, quem está dizendo isso não é qualquer pessoa, quem está dizendo isso é o profeta Jeremias. Ele diz assim no capítulo 3 e o versículo 18: então disse eu, já pereceu a minha força. Meu Deus, o profeta está dizendo: já pereceu a minha força. Só isso, irmão, tá bom, porque às vezes nós ficamos cansados, nós nos fadigamos, às vezes a nossa força perece mesmo. Já pereceu as minhas forças. Mas observe a continuidade do versículo. Ele diz: como também a minha esperança no Senhor. Meu Deus, que situação, pastor Jaime. Ele está dizendo: já pereceu a minha força, eu não vou mais lutar, eu não tenho mais força para lutar, e a minha esperança em Deus também perdi. Irmãos, só que o profeta disse: eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais força. Só que quando eu imagino, não está escrito, só que quando eu imagino que ele chegou na sua casa, se assentou e começou a pensar no alto, diz o versículo 21 do capítulo 3 de Jeremias, ele disse: disso me recordarei, oh glória, disso eu me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança, oh glória, disso eu vou me recordar. Ei, se recorde agora do seu esforço. O seu esforço não é vão no Senhor. Deus vai recompensar o seu esforço. O seu esforço não está sendo vão. Recorda-se nesta noite do que Deus falou contigo nesse lugar. Aleluias. Só que é interessante que às vezes nós estamos remando, só que aparentemente nós estamos nos fadigando. Vem o complexo, vem sobre nós a dificuldade espiritual, a dificuldade emocional e a dificuldade que nós percebemos aqui espiritual. Eles estão dizendo: eu estou cansado. Nós estamos remando aqui desde de manhã até a quarta vigília da noite, irmão. Você remar de manhã até a quarta vigília da noite não era fácil. Parece-me que o texto está dizendo que eles saíram cerca de meio-dia e eles foram de meio-dia remando. Só que Jesus ainda está despedindo a multidão, e à tarde, isso é, ao pôr do sol, ele sobe para orar, e ele vai ficar até a quarta vigília da noite orando. E o discípulo dizendo: estamos remando e não sai do lugar, estamos remando e não sai do lugar. Olha para mim aqui, escuta uma coisa, e eu vou agora partir para a segunda observação. Primeira observação é essa: Jesus estava vendo o esforço deles. Se você puder, pegue na mão de alguém, diga assim para ele: Jesus está vendo o seu esforço. Ele está vendo você se esforçando. Se não deu certo até agora, fica tranquilo. O interessante é que ele está dizendo: eu estou te observando, eu estou te vendo. Aleluias, aleluias, aleluias. Será que tem alguém aqui que está adorando a Deus nessa noite? Será que aqui alguém veio adorar a Deus nesta noite? Será que você se alegra em saber que Cristo está lhe vendo dentro desta situação? Será que você se alegra em perceber que dentro desta situação Cristo está lhe vendo? O texto diz para nós que eles vão estar fadigados. E eu começo a pensar comigo
a segunda ideia desse texto, ele dizendo, olha, eu sabia, sem ele, nada nós podemos fazer. Sem ele, nada nós podemos fazer. Esse texto aqui me implica uma lição essa fundamental, uma lição que eu entendo, uma lição que eu posso nesta noite tirar um proveito. Por quê? Porque Jesus está vendo que sem ele, os discípulos não podem conseguir chegar no lugar certo. Sem Jesus, os discípulos não conseguem chegar. Talvez esta lição você precisa aplicar esta noite sobre o teu coração. Jesus está dizendo, eu vou deixar para ver se eles conseguem atravessar sem mim. Eu vou deixar para ver se eles conseguem chegar sem mim. Aí está aqui a prova cabal. Sem Jesus nós não conseguiremos chegarmos ao lugar determinado. Sem a ajuda dele não há condições. E a Bíblia vai mostrar para nós que eles, sem Jesus, eles remavam, mas não saíam do lugar. Logo eu percebo o que está escrito no livro de João capítulo 15. João disse assim, aleluia, sem mim nada podeis fazer. Não adianta ficar tentando, não adianta ficar se esforçando. Sem ele não tem condições alguma de nós estarmos nos esforçando, porque sem ele, aqui está uma lição bem clara dentro desse texto. Eles estão indo, aleluia, sem Cristo, mas é interessante, eles não estão indo sem a presença física, porque a presença espiritual estava sobre eles. Você percebe no texto que quando Cristo está dizendo, e vendo eles, Cristo não foi, mas está dizendo, eu não fui, mas fui. Eu não fui, mas fui. Eu não fui no físico, mas eu fui no espiritual. Eu não fui no físico, mas eu fui no espiritual. Porque disse ele, vai em meu nome, expulse os demônios. Eu não vou no físico, mas vai debaixo do meu nome. Vai com o meu nome que dá certo. Levanta a mão para os céus, porque esta noite, sem Jesus, a gente vai perceber no texto que sem Jesus eles estão tentando, mas não conseguem. E o texto diz para nós que o mar estará agitado, que a situação está revolta, que o movimento das ondas é tão forte com o vento que está chacoalhando a embarcação, e eles estão ficando com medo. O vento é contrário, só que o texto diz para nós que Jesus estava vendo, e como já não tinha mais barcos para ele vir, ele disse, deixa então eu vir sobre as águas. E ele começou a vir sobre as águas. E quando os discípulos perceberam a presença do mestre andar sobre as águas, eles começaram a gritar com medo, eles começaram a gritar com pavor, eles começaram a gritar e dizendo, é um fantasma, é um fantasma. Oh glória, tem momento que as águas estão tão agitadas que a gente não consegue perceber quando Cristo está se aproximando. Mas esta noite, ainda que você não perceba, Ele está dizendo para a gente, eu estou te vendo você nessa agitação, eu estou vendo você nessa agitação, e essa agitação, hoje eu acredito que vai ser um ponto final. Deus vai aquietar essa agitação hoje, na sua família. Orecandária, Elemancho comendere kenderebia, oro mandara sari comendere calassaio. Ei, Deus está me dizendo esta noite, eu ouço os céus me dizer que Deus vai aquietar
aquietar o movimento das águas no meio desta família. Quantos podem levantar as mãos para os céus e receber esta palavra profética? Deus vai aquietar o movimento das águas dessa tribulação momentânea no meio desta terra, da sua casa. Quantos glorificam e exaltam? Oh, aleluias, aleluias. Jesus está no monte, mas está vendo. Ele não está perto no físico, mas está no espiritual. Irmãos, isso me conforta, porque parece-me que tem momento que nós estamos sozinhos no nosso Getsemane. Parece-me que tem momento que as águas é tão turva e tão agitada, e nós diz: será que eu vou conseguir chegar na Nova Jerusalém? Será que eu vou conseguir enxergar uma bênção no meio dessa agonia toda? Calma, no meio desta agonia você vai ver a mão de Deus estendida sobre você. Irmão, eu estou sentindo que Deus está consolando aqui alguém. Deus está dizendo para alguém aqui: calma, no meio desta agonia, não entregue os pontos. No meio desta agonia, não pare de remar. Continue vindo para a igreja, continue buscando, continue orando. Ei, continua vindo, porque Deus. Às vezes o que dá motivação é: as águas estão muito agitadas, eu não estou sentindo Jesus aqui. Onde que está Ele? Eu estou no barco sozinho. A ideia é essa: vamos parar de remar, vamos desistir. Ei, ainda que as águas estejam se movimentando, ainda que você está olhando e aparentemente não está percebendo, lá vai o conselho: não para de remar, não para de remar, não para de remar, não para de remar. Eu vou profetizar: ainda esse mês, as águas vai ter que parar o seu fluxo, para você ter tranquilidade para resolver essas questões. Deus vai parar. E eu fico olhando, porque às vezes o nosso não adianta dizer: aí, tá vendo você? Deus não está com você. Você está sozinho nesse barco. Ele te obrigou você a entrar, e agora você está só. Só que Cristo está dizendo: eu estou vendo qual é a atitude dele nesse negócio. Eu estou vendo que a atitude que ela vai tomar. Vai parar de remar ou vai continuar? Vai pular do barco ou vai esperar? Eu estou vendo qual é a atitude. Ei, irmãos. Ei. Profetiza, diga assim, fala assim, ó: Deus vai estar com você nesta situação. Diga para ele: Deus vai estar com você nesta situação. Fica tranquilo, Ele está te vendo dentro desta situação. Você pode adorar Ele. Olha para cá. Ele é Mário. Ele é mais. Era mango de remai. Às vezes nós ficamos dizendo: onde é que está Ele? Será que eu estou sozinho? Será que eu estou só? E Ele dizendo: eu estou daqui de cima te olhando. Eu estou vendo qual vai ser a sua atitude. É porque Ele está vendo, pastor Jaime, eu estou me fadigando, eu estou cansada já disso, eu já estou cansado do dia, eu estou parafraseando, eu estou cansada dessa situação, eu já fiz de tudo, já fiz campanha, já orei, eu estou remando e até agora nada. Eu vou entregar os pontos. Ei, minha filha, ei, filhas, segura, porque Ele já está descendo do monte. E Salomão, escrevendo em Cantares, ele disse: Ele está vindo saltando sobre os montes.
Ele já está vindo, eu estou ouvindo a voz dele vindo. E ele começa a andar sobre as águas. Só que o texto é interessante. O texto é interessante, porque a Bíblia diz que Jesus, vendo eles gritarem apavorados, desesperados, irmão, olha o que o texto diz. Jesus, vendo que eles estavam desesperados, estavam agoniados, estavam atribulados, Jesus vendo que eles estavam perturbados, a Bíblia diz que ele fez que ia passando deles. Mestre, eu estou aqui. Ele fez que ia passando da situação. Oh, glórias. Só que quando ele fez que ia passando, Pedro diz: mestre, você não está vendo isso não? Mestre, ele disse: não temas, não temas. Ele disse: é o Senhor mesmo, mande que eu vá também sobre as águas. E Pedro colocou o pé fora do barco e começou a andar sobre as águas. Só que passou um vento por trás, diz o texto, e Pedro, tendo medo, começou a afundar. O mestre então pegou na mão dele, colocou de novo no barco e disse: oh, homem de pequena fé, homem de pouca fé. E diz a Bíblia, irmãos, é interessante o que a Bíblia está dizendo para nós. É interessante que o texto diz para nós que o vento, quando Pedro desceu do barco, ainda estava ventando e ainda estava agitado. Só que quando Pedro retorna para o barco e Jesus sobe no barco, o texto diz que quando ele subiu no barco, o vento se aquietou e o mar se aquietou. Oh, se você crê esta noite, oh, se você crê esta noite, Jesus viu aquela situação e o texto diz que ele ia fazer que estava passando, mas quando ele subiu no barco, o vento se aquietou. Eu vou profetizar e você pega. Jesus está subindo nesse barco hoje para resolver a questão desse vento que te amedrontava. Jesus está subindo nesse barco hoje para dizer: calma, fica tranquilo, porque agora eu já estou dentro do barco com vocês. Pega a mão dele, pega a mão dele, pega a mão dele, pega a mão dele, pega a mão desse vaso, pega a mão dele, pega a mão dele, pega a mão dela, pega a mão dele, pega a mão dele. Ou pega a mão dele aí, aleluia, fala assim, ó, Jesus está subindo agora para resolver esta situação. Oh, glória, se ele creu nisso, se ele creu, coloca ele de pé comigo, vai. Coloca ele de pé, aleluia, coloca ele de pé. Jesus subiu no barco e resolveu a situação. Eu quero ser profeta para você esta noite. Jesus vai subir nesse barco para resolver esta situação. Aqui tem alguém que precisa tomar uma decisão nesse dia. Precisa tomar decisões apressadas. E as decisões são muito sérias. Se você acredita nessa mensagem que eu ministrei, sai do seu lugar. Eu vou orar por você esta noite e vou entregar a minha participação. Mas você que precisa esta noite, que ele suba nesse barco para tomar esta decisão, sai do seu lugar agora. Eu sei que esta noite o Pai está falando com a gente aqui e está dizendo: eu vou subir nesse barco e eu vou aquietar esta situação. Eu sei que aqui tem, irmão, eu estou pregando aqui e eu sei o que Deus está falando comigo aqui. Aqui tem pessoas que o mar está tão agitado, que dá vontade às vezes de você pular. Ora, Mariante. E não tem só essa irmã aqui, não. E isso está lhe causando enfermidades. Porque o Pai está me dizendo que esse negócio está lhe causando enfermidade.
Sai do seu lugar agora e venha receber esta oração, porque Deus vai dizer: eu vou controlar esta situação. Eu vou controlar esta situação. O nome do Senhor vai ser glorificado. Como é? É enxergando visões extraordinárias. Jesus teve uma visão extraordinária. Oh, glórias. Jesus teve uma visão extraordinária. Oh, glórias. Olha para aqui. Jesus teve uma visão privilegiada de cima do monte. Ele viu tudo o que estava acontecendo. Ele disse: eu vou mostrar para os meus discípulos as bênçãos extraordinárias. Quando ele está no barco, tudo que está agitado tem que se acalmar. As visões foi privilegiado de cima do monte. Irmão, eu estou aqui, mas eu estou sentindo que o céu está me dizendo: as enfermidades não podem lhe atingir. Segura ela, irmãs. Não pode. Eu estou sentindo, pastor Jaime, aqui esta noite, que tem alguém aqui que está com os ossos ficando fracos. E Deus está me dizendo que você está sentindo dentro do seu corpo uma fraqueza. Alamandarassari comandarai. Tu que me dibicandarras. Segure ela aí, minha irmãs. Segure elas. Porque os céus vai anestesiá-la nesta noite. Vai dar vitória a esta irmã nesta noite. Jesus está entrando, minha irmã, nesse barco hoje. Ele vai mudar situações e o nome dele vai ser glorificado. Aramaio rebindarás. Essa jovem aí, vem cá, jovens. Vem cá, jovem, olha para mim aqui. Essa jovem que está de casaco quadriculados. Fica aqui atrás dessa moça com essa irmã aí. Ajude aqui elas. Fica aqui, eu vou encerrar. Mas eu estou vendo o Senhor tocando nesta irmã esta noite. E o Pai está me dizendo: eu toco nela. E toco para mudar a história. E toco para curar nesta noite. Serva de Deus, estenda as mãos. Porque Deus está me dizendo que esta noite está tocando na irmã. E coloque a mão aqui assim nela. Deus está tocando na irmã e está liberando para irmãs uma bênção nesta noite. Porque me disse o Senhor: eu lhe toco esta noite, muda esta história, saro a sua saúde e mostro para você que tu não está só. Eu sou o teu Deus, recebes. Deus vai resolver uma situação. Deus está me dizendo: eu vou resolver situações difíceis. Deus está dizendo: eu estou subindo no barco. Se prepara, porque vai ter coisas novas que vai acontecer no barco. Senhor Deus e Pai, Senhor, sei que o Senhor está nos vendo do monte. A visão é privilegiada e as bênçãos serão extraordinárias. Senhor Deus, desta noite nós não estamos só. Entra neste barco hoje. Entra nesta situação hoje. Entra nessa complicação hoje. Entra nesta problemática hoje. E resolve esta situação. Eu profetizo que Deus está resolvendo agora. Eu profetizo que está vindo para você uma calmaria de Deus. Eu profetizo que os céus estão liberando bênçãos extraordinárias para a sua história hoje. Se você crê, recebe nesta comaia, antecalaçaio, urabia comandácia. Recebe hoje vitória. Recebe hoje a bênção. Recebe hoje, porque os céus estão lhe vendo e os céus decidiu entrar para dar vitória. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Louvado seja Deus. Oh, glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vocês receberam a mensagem do Senhor? Vocês creem que o Senhor falou conosco nesta noite? Amém? Recebam de Deus a profecia que veio através do homem de Deus. É assim mesmo. Deus fala, nós ouvimos, cremos e recebemos. Amém? Nós estamos em uma campanha. Aleluia, Jesus. Não sei quantos puderam ver no grupo. A campanha é Levados em Espírito a um grande e alto monte. E diz assim: quando nós estamos no alto, foi ministrado, nós temos uma visão, Otacílio, privilegiada de bênçãos extraordinárias. Até o término dessa campanha, testemunhos vão ser dados. Bênçãos extraordinárias estão sendo distribuídas nesta igreja para o seu povo. Todos aqueles que estiverem sensíveis ao operar de Deus receberá. Eu creio assim. Fique firme, não desista, não entregue os pontos. Jesus está vendo, Jesus está conosco, Ele está no nosso barco. Amém? Nós estaremos encerrando. Temos a EBD no domingo às 9 horas. E no domingo será culto com a participação, Lorena, das crianças. Viu? Aí, quem tem crianças, procura a irmã Leide, a irmã Pamela, porque vamos fazer aqui uma grande festa também. Não vai ser diferente. Nós fizemos com os outros grupos e vamos fazer também com as crianças. Então procure as crianças, porque Deus fala também através dos pequeninos. Vamos para os nossos lares. Vocês ouviram Deus falar? Vocês se arrependeram de vir nesta noite a este lugar? Não, nem eu. Deus falou poderosamente ao meu coração. Sabe, André, o que faz diferença é isso. É quando a gente ouve, Thaís, segura a bênção. Deus não profetizou, não mandou bênção. Confie, acredite, segure, porque bênçãos extraordinárias nós vamos alcançar. Amém? Cadê nossa irmã Ana? Irmã Ana, vem orar aqui, encerrando em nome de Jesus. Ana Cláudia. Ana, vem orar, minha filha. Dê o nenenzinho a Pamela aí. Aqui a gente trabalha. Aqui a gente não vem para o culto, fica ouvindo o outro falar, o outro pregar, né, Lorena? Aqui a gente prega, a gente canta, Otacílio. A gente tem oportunidade. Aqui todo mundo vai usar o dom que Deus deu. Amém? Pai do Senhor Jesus, abençoe, cumprimento os obreiros. Salve os irmãos, sua paz do Senhor, amém? Oremos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Deus, mais uma vez na Tua presença, Deus, para Te agradecer. Muito obrigado por esta palavra, Pai, que veio dos céus para nossas vidas, Pai, nesta noite. Muito obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, Pai. Muito obrigado pelo Teu grande amor, Pai, pelo Teu cuidado para conosco. Nos leva para nossos lares agora, debaixo da Tua santa proteção.
Nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo mal. Muito obrigado por tudo, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês vão orar pelo irmão Jairo? Vamos continuar orando por ele. Não esqueçam de orar por mim e por minha família. Deus está fazendo coisas extraordinárias. E eu estou feliz com isso, Gilberto. Deus está operando um milagre e maravilha. Irmão Dalan, da bênção apostólica. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estenda essa mão para cá nesse momento. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as santas consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre esta igreja. E todos comigo dizem amém. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pamela e Leide, eu quero falar com vocês. Leide, quero falar com você.